Olá pessoal, tudo bem? Professor Jefferson Santos aqui, aula 3, propriedades dos radicais. Beleza? Essa aula vai para aquela playlist de radicais. Vamos lá para ela? Aula 3, propriedades dos radicais. Professor Jefferson, esse que vos fala. Primeira propriedade dos radicais nos diz o seguinte: raiz enésima de a elevado a n é igual a A, com A pertencente aos reais não negativos. O n é um número natural e n é maior que 1. Por quê? Porque não tem raiz primeira, né? Começamos na raiz quadrada. Lembrando que o quadrado não precisa aparecer. Show? Aqui nós vamos usar muito aquela aula 2 que eu incluí aí, que foi a parte de decomposição em fatores primos. Veja bem, ó, raiz quinta de 32. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai decompor o 32 em fatores primos. 32 é par, então ele é divisível por 2. 32 dividido por 2, 16. 16 é par, dá para dividir por 2. 16 por 2, 8. 8 divididos por 2, 4. 4 divididos por 2, 2. 2 divididos por 2, 1. Então a forma fatorada completa do 32 vai ter 5 fatores 2, que a gente pode escrever assim, né? Multiplicação de fatores iguais é uma potenciação. Então 32, olha aqui a tarjetinha amarela, é a mesma coisa que 2 à quinta. Então, ao invés de nós escrevermos 32, nós vamos escrever raiz quinta, atenção aqui, de 2 à quinta. Ok? Isso vai ajudar muito. Agora, aplicando essa propriedade, ó, o que ela diz? Que a raiz enésima de A elevado a n é igual a A. O que isso quer nos dizer? Que se esse cara aqui for igual a esse cara aqui, a resposta é o próprio radicando. Ou seja, o próprio radicando. Então, aqui a gente pode eliminar esse cara. Ó. Eliminamos o 5, que é o índice com o expoente do radicando. E essa eliminação aí fez com que resultasse apenas o próprio radicando. 2. É o que diz a propriedade 1 aí, né? Beleza? De boas? Beleza, né? Tranquilinho. Vamos lá, então. Grava isso, tá? Grava isso. Essa primeira propriedade diz o seguinte: se esse cara aqui for igual a esse cara aqui, a resposta é esse cara aqui. Grava isso. Isso é bem importante. Segundo exemplo, raiz quarta de 81. Fatório 81, ou seja, decomponha ele em fator primo. Dá por 2? Não, claro que não dá por 2. 81 é ímpar. Dá por 3, que é o próximo primo? Como que a gente sabe se o número é divisível por 3? São os critérios de divisibilidade. Some os algarismos. 8 mais 1, 9. 9 está na tábua do 3? Beleza? Sim. Sei que você respondeu sim. 9 dá para dividir por 3, então 81. Ui, que 3 mais feio, Jefinho. Tchan, é o jazz. 81 divididos por 3 é 27. 7 mais 2, 9. 9 está na tábua do 3. 27 dá para dividir por 3, que dá 9. 9 divididos por 3, 3. 3 divididos por 3, 1. A decomposição do número 81 apareceram 3 fatores 4, ou seja, 3 a quarta. Então, em vez de escrever raiz quarta de 81, o que nós vamos fazer? Vamos escrever, fazer uma flechinha aqui, raiz quarta, novamente. Vamos substituir o 81 por 3 a quarta, que é a mesma coisa, né? Só que está na sua forma fatorada completa. 3 a quarta. Índice é igual ao expoente do radicando. Corta esses camarada, manda eles embora daí, ó. Beleza? Cortou eles, sobrou o que aí? Sobrou 3, muito bem. Mais um exemplo? Raiz quadrada de 7 ao quadrado. É igual, né? Corta, ó. Lembrando que quando não tem nada aqui, é 2. Isso é uma convenção matemática. Sobrou quem? 7 é a resposta. Corto 3 com 3, sobrou 10. Vamos para mais um exemplo? Raiz quinta de x mais 3 elevado à quinta. Corto 5 com 5, sobrou x mais 3. Beleza? Próximo slide. Segunda propriedade. Raiz enésima de a elevado a m é igual a raiz enésima divididos por p de a elevado a m divididos por p. Com a pertencente aos reais não negativos, n, m, p pertencente aos naturais, sendo n maior que 1, p diferente de zero e p divisor comum de m, n. Que confusão danada! O que essa propriedade quer nos dizer? Resumindo isso, né? O que essa propriedade quer nos dizer? Ela quer nos dizer o seguinte, que você pode dividir esse cara e esse cara por o mesmo número, um divisor comum entre eles. Beleza? É isso que ela quer dizer. 6 e 4, ambos estão na tábua do 2. Então eu posso dividir esses dois caras por 2. 6 divididos por 2, tá aqui, ó. Vai dar 3.
4 divididos por 2. Tá aqui, ó. Vai dar 2. Você transformou essa raiz sexta. Vou fazer aqui embaixo, ó. Você transformou uma raiz sexta de 10 elevado à quarta potência. Você dividiu por 2, virou uma raiz cúbica de 10 elevado ao quadrado. O que foi feito aí? Foi dividido por 2. Dividimos por 2 aqui, ó. 6 divididos por 2, 3. Quando você divide o índice por um cara, se você conseguir dividir o expoente do radicando pelo mesmo cara, você pode fazer isso. 4 divididos por 2, 2. Tá aqui. Show? Então essa segunda propriedade ela diz o seguinte, que você pode dividir tanto o índice como o expoente do radicando pelo mesmo cara. Ou seja, por um divisor comum entre eles. Belezinha? Vamos fazer mais um exemplo? Mais 3 exemplos, na verdade, né? Mais 3 exemplos aí. 12 e aqui 64. Fatora 64. 64. Dá por 2. 32. Ixi, ficou feio. Ficou feio, o que a gente faz? Apaga, né? Deu 32. Dá por 2. Dá 16. Dá por 2. Dá 8. Dá por 2. 8 divididos por 2, 4. Dá por 2. Dá 2. Dá por 2. Dá 1. A decomposição completa do 64, a fatoração completa, deu 2 à sexta potência. 2 à sexta potência. Então, o 64 pode ser escrito como 2 à sexta. Tá aqui, ó. O 12 e o 6, ambos estão na tabuada do 6. 12 divididos por 6 dá 2. E 6 divididos por 6 dá 1. Raiz quadrada de 2 elevado a 1, que é a raiz quadrada de 2. Show? Beleza? Vamos para o próximo exemplo. 25. 20 é o índice, 5 é o expoente do radicando. 25 está na tabuada do 5. Dá para dividir por 5 aqui, ó. E aí divide por 5 aqui dentro também. O expoente, né? 20 divididos por 5 dá 4. 5 divididos por 5 vai dar 1. Beleza? Lembrando que o 1 é ninja. Tá ali, mas não aparece. Beleza? Último exemplo da segunda propriedade. 25 dá para dividir por 5. E o 10 dá para dividir por 5. Ambos estão no tabuado 5. 25 divididos por 5 vai dar 5. E 10 divididos por 5 vai dar 2. É só isso, tá? É simples demais essa propriedade. Quando você conseguir dividir o índice da raiz e o expoente do radicando pelo mesmo cara, você deve fazer isso para deixar isso mais simples. Beleza? De boa? Show? Terceira propriedade. Raiz emésima da raiz enésima de A. Uma raiz dentro da outra raiz. O que essa propriedade quer dizer? Tem todas as condições aqui, né? Repete-se aí, repete-se aí as condições, né, de existência. O A tem que ser um real não negativo. Mn pertencente aos naturais. O M tem que ser um número maior que 1. E o N também tem que ser maior que 1. Os dois aqui, né? Os dois índices têm que ser maior que 1, porque não existe raiz primeira. Pelo mesmo critério que já foi explicado. Mas o que essa propriedade quer dizer? Quando você tem uma raiz, por exemplo, raiz quinta, esse primeiro exemplo aqui, ó, da raiz cúbica de 2. Você multiplica os índices. 5 vezes 3, 15. Show? Você multiplica os índices aí. Isso é muito parecido com aquela primeira propriedade lá da... Primeira não, terceira propriedade da potenciação, que diz a respeito da potência de potência, né? Você repete a base, lembra lá? Eu vou relembrar aqui, ó. Quando você tem um número elevado a um expoente, e isso está elevado a uma potência, 5, por exemplo, né? Você repete a base e multiplica os expoentes, é a potência de potência. Isso daqui também é muito parecido, né? Você repete a raiz de 2 e multiplica os índices ali, né? Multiplica os índices. 5 vezes 3, 15. De boa? Suave na nave? Aqui não aparece, ó, é 2. Se não aparece, é 2. Por convenção matemática. Se não aparece, é 2. 2 vezes 2, 4. Isso vai dar a raiz quarta. Raiz quarta de 10. Tranquilo? Esse segundo exemplo aqui é 2. Para quem não lembra. E aqui também é 2. 2 vezes 2, raiz quarta de 10. Suave? Quarta propriedade, raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Essa propriedade vale também para divisão, tá? A gente vai ver na sequência que é a quinta propriedade. Ou uma extensão dessa quarta propriedade, tá?
Na verdade é a mesma, né? Então vamos entender que é a extensão da quarta propriedade. Vale para multiplicação e para divisão. O que essa propriedade nos diz? Dada toda aquela condição de existência, essa propriedade nos diz o seguinte, que quando você tem uma multiplicação dentro de uma raiz, isso pode ser transformado numa multiplicação de raízes. A raiz de uma multiplicação de um produto é igual ao produto das raízes. Raiz quadrada de 4 vezes 25. Se tem uma multiplicação dentro da raiz, separa isso em duas raízes. Uma multiplicação de duas raízes. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 25. Show? Raiz quadrada de 4, 2. De 25, 5. Essa continha aqui, essa multiplicação vai dar 10. 4 vezes 25, 100. Qual que é a raiz quadrada de 100? Qual que é a raiz quadrada de 100? 10. Beleza? Show de bola? Se forem 3 fatores, querido e amado, idolatrado tio Jeff. Por exemplo, 4 vezes 9 vezes 25. Você pode separar em 3. Raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 9 e a raiz quadrada de 25. Sem nenhuma crise. Beleza? Se forem 4 fatores, separem 4 raízes e assim por diante. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 25, 5. Beleza? 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. 30. Se você multiplicar... 30. 4 vezes 9, 16. Vezes 25 vai dar 900. Raiz de 900, 30 também. Beleza, gente? Quarta propriedade aí na tela. Dá uma voltadinha no vídeo se não entendeu. E olha com mais calma aí, beleza? Alguns exemplos aí, né? Raiz quadrada de 3 vezes 11 é a raiz quadrada de 3 vezes a raiz de 11. Raiz cúbica de 2 vezes 5 é a raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 5. Fiz questão de colocar esses dois exemplos aí para vocês entenderem que não vale apenas para raiz quadrada, tá? Pode ser raiz cúbica, raiz quinta, raiz sétima. Raiz sétima de 4xy, lembra que entre um número e uma letra tem sinal de vezes. Então vai ser a raiz sétima de 4, raiz sétima de x e raiz sétima de epsilon. Show de bola? De boas? Tranquilo? Beleza. A quinta propriedade, que na verdade é uma extensão da quarta, né? Fala a mesma coisa a respeito da divisão. Quando você tem uma divisão, o radical de uma divisão é uma divisão de radicais. O radical, presta atenção, de uma divisão é uma divisão de radicais. Ó. Entenderam? O A, onde o numerador é o numerador, né? Ou o dividendo, né? Como queiram. Nesse caso é o A. E aqui é o B. Suave? Vamos, por exemplo, fica mais fácil. Raiz quadrada de 25 sobre 9 é a mesma coisa, ó, vou dar um pulo para cá. Ó. É a mesma coisa que raiz de 25 sobre a raiz de 9. Separem duas raízes. Tem uma raiz e uma divisão. Separem duas raízes. Raiz de 25 é 5 e a raiz quadrada de 9 é 3. Tranquilo? De boa? Bom, um cuidado que você tem que tomar é que, em vez de aparecer em forma de fração, isso pode acontecer em forma de uma divisão mesmo, né? Lembrando que fração é divisão. Poderia ter isso aqui, ó. 25 dividido por 9. É a mesma coisa que aparecer assim. 25 dividido por 9. O entendimento é exatamente o mesmo. Separem duas raízes. Vou continuar aqui, ó. Fica a raiz de 25 dividido pela raiz de 9. Tranquilo? Então é isso, galera. Eu vou fazer um cortezinho nesse vídeo para ele não ficar muito longo. E a aula de resolução de exercício sobre esse tema, propriedade dos radicais, vai ficar aí para o vídeo 4 dessa nossa lista aí de playlist de radicais, beleza? Então um abraço, vejo vocês no vídeo 4 aí. Um abraço, até a próxima. Fiquem com Deus.